Dentre as riquezas que encontramos aqui em Minas Gerais, uma merece destaque, gente, é a religiosidade do seu povo. Você sabia que Minas é uma das regiões mais procuradas do Brasil para o turismo religioso? Peregrinos e turistas de diversos lugares do país e do mundo desejam conhecer mais sobre os santuários, as igrejas, as capelas do nosso estado. Padre Samuel Fidelis, que é pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Casa da Padroeira de Minas, está comigo aqui no estúdio. Padre Samuel, que alegria ter o senhor aqui na nossa sala, no nosso sala de estar para falar de um assunto que, assim, tá na casa de todo mineiro, né, padre? Que é a religiosidade, a representação da nossa fé enquanto povo, né? A alegria é toda minha, um momento muito especial estreando essa casa nova e me sentindo em casa. Ai, coisa boa, porque aqui a ideia é essa, é que os nossos convidados realmente se sintam em casa. Eu acho que Minas Gerais tem muita relação com essa afetividade, né? É claro, a religiosidade aqui, ela tem cheirinho de fogão a lenha, de fogueira, de festa do padroeiro, de canto da igreja, inclusive para dar ali uma namorada. Então, quer dizer, tudo isso se comunica profundamente com a fé do mineiro e é uma expressão para o Brasil e para o mundo. Tanto que está no nosso imaginário, na nossa referência do que significa ser mineiro, os ados das grandes igrejas de Tiradentes, de Ouro Preto, de Mariana, da própria Serra da Piedade. Então isso se comunica profundamente com a alma, com a identidade do mineiro, né? Com certeza. E também tem a questão da economia, né, padre? Claro. É um grande pilar da economia do estado, São né? bilhões, né? Só ano passado foram 18 bilhões que circulam em torno do turismo religioso. E aí nós estamos pensando não só do ponto de vista da materialidade do dinheiro, mas do valor que circula por detrás disso, quanto empreendedorismo, quanto a tradição vai sendo transmitida como cultura, como expressão de obra de arte, como desenvolvimento. Então é para a gente se orgulhar como mineiro, o quanto que a gente irriga de cultura, de beleza, de espiritualidade para o Brasil e para o mundo. Ah, isso é muito, muito bom. Padre, eu falei no início do programa que a gente tem uma estreia muito especial aqui hoje. Eu imagino, né, assim, eu como leiga, claro, tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor. Então a gente abriu essa possibilidade para o pessoal de casa poder perguntar para o senhor e aí eu vou pedir para o senhor ser o mais sincero possível, que a gente gosta da sinceridade. O senhor está em casa, fica à vontade, a gente fez esse convite para o pessoal de casa, então, perguntar para o senhor. E eu já vou colocar a primeira pergunta, porque eu estou curiosa para saber o que o pessoal quer saber do senhor. Primeira pergunta na tela e sinceridade. Oi, Padre Samuel, tudo bem com o senhor? Eu tenho uma dúvida para o senhor sobre situações comuns de pecado em que impediriam uma pessoa de, por exemplo, comungar. Por exemplo, a pessoa não foi a uma missa de domingo, ou não foi a uma missa dia de preceito, isso impediria ela de comungar na próxima, até ela se confessar? Como que funciona essas partes mais minuciosas da confissão e desse impedimento de comungar em pecado? Muita gente tem essa dúvida, né, padre? Se eu não for à missa no domingo, posso comungar na próxima missa? Então, nós chamamos de pecado mortal aqueles que contrariam profundamente a estrutura dos 10 mandamentos. Então, já no Antigo Testamento tem essa ideia de guardar o sábado como o dia do Senhor. Aqui nós cristãos entendemos que se transfere do sábado para o domingo, já que é o dia que o Senhor ressuscitou. Então, como tradição da igreja, inclusive como doutrina, uma vez que se falta a missa no domingo, significa que há um vício grave, uma incompreensão grande do que significa o domingo como dia de dedicar-se a Deus. Portanto, compreendemos como um pecado mortal. O que eu diria é assim, o nosso foco não é o pecado, mas a vida na graça. É próprio de quem ama desejar estar perto. Sim. Portanto, evidentemente, muito mais do que se perguntar se isso vai deixar a gente mal ou não, ou como se disse, nós vamos descer no tobogã do inferno porque faltamos à missa, porque aí seria um escrúpulo, era a gente se perguntar, onde me leva o amor? Então eu não quero estar perto de quem eu amo, portanto a vida na graça, o estado de graça é um amor contínuo a Deus e aquele em que Deus se manifesta próximo de mim, que é o outro. Portanto, o domingo é um dia para a gente dedicar ao Senhor, para unir-se a todos aqueles a quem Ele se doa,
Portanto, é natural que um cristão de verdade queira estar perto do Senhor, queira estar em comunidade, e esse será um indício na vida da graça, né? Sim, é uma falta grave, mas temos que nos perguntar, sobretudo, onde tem nos levado ou não o amor, né? Sim, e aí é uma boa oportunidade também para as pessoas em casa reverem as prioridades, Claro. né, padre? É ali, ó, nossa, minha agenda, como está minha agenda? Tá muito corrida? Não, peraí, meu domingo é sagrado, literalmente sagrado, né, padre? E se torna um pecado mortal do ponto de vista, assim, de que significa a morte de algo precioso na alma. Então pensemos, uma amizade. Não é porque a igreja está dizendo que é pecado, meu Deus, vai para o inferno, não é isso. Mas uma amizade, se você não se vê, não se encontra, não tem tempo, é uma questão de prioridade. Essa amizade não existe. Sim. Então o pecado mortal é isso, é a morte da amizade com Deus. E aí por que não se comunga e estando em pecado mortal? Do mesmo modo como a gente não entra na casa de alguém que não é nosso amigo, senão é invasão. Sim. Então, é uma invasão da graça divina ter acesso aos sacramentos se a gente não está em comunhão com Ele, né? Ai, respondido aí, hein? Vamos para a próxima pergunta? Claro. Então vamos para a próxima pergunta na tela, por gentileza. Padre, o que a igreja diz sobre... Ó, polêmico, hein? Horóscopo e amuletos, tipo fitas para amarrar nos braços. E aí, Padre Samuel, Eu queria vamos dizer de que eu polêmica. sou um bom virginiano com ascendência em escorpião. Brincadeiras à parte, há uma confusão, porque acontece. A igreja em si não tem nenhum tipo de dificuldade com os horóscopos. Em si, eles não são ruins. Desde o mundo antigo, há esta ideia de que há uma certa regência dos astros, da astrologia e por aí vai. O que a igreja tem preocupação é com o sortilégio. É imaginar que a nossa vida tem que estar referenciada à posição de um astro, que a gente tem que ficar tomando cuidado com o lugar onde é que senta, o que come, as 7 ondinhas. Então, quer dizer, o sentido da nossa vida não está nem deixado ao acaso, nem a essas dimensões assim que a gente não consegue entender muito bem. Então, isso é um problema. Agora, o fato de ver o horóscopo, o fato de conhecer sobre esses assuntos, em si não configura um pecado mortal. O que há problema e que a igreja entende como pecado são os sortilégios. Imaginar que a nossa vida está ao prazer destes astros e que a gente vai ter que seguir não aquilo que a gente entende como revelação, ou não como aquilo que a gente contemporaneamente entende como ciência, mas colocar a responsabilidade da nossa vida para uma revistinha, porque no fundo, a grande missão do horóscopo é dizer aquilo que a gente quer escutar, né? Então, essa que é a questão.